Olá, leitores! Estamos então no nosso livro maravilhoso aqui, Educar para a Adolescência, de Gerardo Castilho, Como Preparar Seu Filho para o Futuro. Nesta aula de hoje, nós leremos o primeiro capítulo. Ser criança em uma sociedade que desvaloriza a infância. Difícil, né? Sabemos que a criança de hoje é diferente da criança de épocas passadas. Embora seja essencialmente a mesma, a criança adquire novas identidades por influência do contexto em que vive. Em Samoa, as pesquisas da antropóloga norte-americana Margaret revelaram que a personalidade da criança costuma ser definida de acordo com o ambiente em que ela foi criada. Como os contextos sociais do presente afetam o desenvolvimento infantil? Vocês já pararam para pensar isso? Como o contexto que nós estamos vivendo, este século que nós estamos vivendo, as situações que são nos colocadas, elas interferem no desenvolvimento infantil? As crianças de hoje são mais ou menos felizes do que as crianças do passado? A infância continua a ser a idade mais dependente ou menos problemática? Para resolver essas perguntas, sugiro refletirmos sobre a vida de muitas crianças de hoje. Essas crianças não estão na rua, mas em espaços fechados, onde passam muitas horas diante de telas. Ocupam quase todo o tempo livre fazendo atividades extracurriculares impostas pela escola ou pelos seus pais, devido a um medo excessivo de que mais tarde fracassem em uma sociedade muito competitiva. Já não se divertem com brincadeiras tradicionais ou inventadas por elas próprias ao ar livre. Papai, estou jogando futebol na praça com os meus amigos. Agora os jogos são virtuais. Papai, estou jogando futebol online. A ideia tradicional da infância, como a idade da inocência, está desaparecendo devido, sobretudo, à informação excessiva e desgovernada que chega à criança através do celular ou tablet. É uma pena que esteja se perdendo a verdadeira infância, aquela que costuma ser lembrada em frases posteriores como uma época alegre e feliz, aquela que o poeta espanhol Antônio Machado evocou com nostalgia no poema Retrato. Minha infância são lembranças de um pátio de Servilha e um pomar claro onde crescia o limoeiro. Muitos anos depois, Machado voltou a evocá-la em seu último verso, encontrando por acaso após sua morte no exílio de Collicoure, em um papel dobrado que levava no bolso esses dias azuis e este sol da infância. Olha como as memórias da infância dele foram grandes instrumentos para suportar o seu exílio naqueles momentos que ele esteve preso, né? Esses dias azuis e este sol era da onde? Da infância que ele tanto viveu. A infância nos dias atuais deixa marcas e lembranças que são fonte de felicidade? Na minha opinião, isso é raro, mas há exceções. Depois de aposentar, o diretor do cinema Robert fez filmes apenas para crianças movido pela nostalgia da infância perdida. A infância é um mundo de magia. Quero recuperar essa magia, que está sendo roubada pela tecnologia. Quero despertar desta forma a criança que carrego dentro de mim. A infância hoje em dia não é mais vista como ser criança, mas como ainda não ser adulto. O fácil acesso às imagens virtuais transforma as crianças em consumidores e faz com que elas valorizem mais a informação obtida na internet do que as diretrizes e normas estabelecidas na família e na escola. As crianças agora acreditam que não precisam de ajuda dos adultos para adquirir formação. Sentem-se autossuficientes e pensam que, com o computador, podem saber tudo. Essa atitude está gerando problemas inéditos de comportamento nessa fase do desenvolvimento,
como, por exemplo, o déficit de atenção, a hiperatividade, a ansiedade, a baixa autoestima e a fobia social. O pedagogo Mariano, em 1999, afirma que a cultura midiática está provocando uma fuga da infância e gerando novas identidades infantis, como a infância hiperrealizada. As crianças atravessam a infância de forma vertiginosa, de mãos dadas com as novas tecnologias, adquirindo um saber instrumental, mas carente de reflexão superior ao de muitos adultos. E no livro Educar a Realidade, a grande autora Catherine Leculier fala sobre o impacto no desenvolvimento da personalidade e no desenvolvimento moral das crianças e dos adolescentes quando esses não têm experiências e vivências práticas na sua vida, quando esses não convivem com pessoas, quando eles não têm momentos para pensar e refletir na resolução de problemas, quando eles não desenvolvem a sua capacidade de dialogar, falar, quando eles não leem. Todas essas informações vindas das experiências com outras pessoas, pais, mães, irmãos, amigos, professores, em que a criança e o adolescente, ele é invocado, ele é provocado a pensar, refletir, criam memórias biográficas. E essas memórias biográficas, elas vão sendo armazenadas, são memórias de experiências vividas. E quando essa criança e adolescente for colocado numa nova circunstância em que ele precisa tomar uma decisão, em que ele precisa falar, em que ele precisa refletir sobre suas atitudes, ele busca essas memórias biográficas que foram vividas no passado para atuar na sua vida. O grande problema é que as crianças e os adolescentes de hoje estão cada vez menos com menores memórias biográficas. A quantidade de experiências práticas vividas está diminuindo em decorrência da imersão no mundo virtual. E, paralelo a isso, as nossas crianças e os adolescentes estão o quê? Pegando, captando personagens virtuais que nem sempre são reais e sim são personagens, né? Os youtubers, os grandes personagens do mundo da tecnologia e usando esses como experiência para suas vidas práticas. Porém, quando essas crianças e esses adolescentes vão atuar na vida prática, essas experiências virtuais não correspondem com o mundo real, porque elas são o quê? Exatamente virtual. E aí entra um conflito que traz uma série de problemas como um medo excessivo, uma ansiedade, uma depressão. Os casos de automutilação aumentaram significativamente entre os adolescentes. E muitos autores atribuem isso à falta de presença dos pais e à falta de relações interpessoais que permitem com que as crianças e os adolescentes se desenvolvam no seu estado pleno e criem recursos para lidar com a vida, tá? Fiz essa pausa um pouco extensa, mas nós já vamos terminar esse primeiro capítulo. Estamos assistindo à redefinição da infância, sobretudo no período que vai dos 6 aos 15 anos, considerando tradicionalmente a idade escolar, pois nessa fase a criança sente grande curiosidade e ânsia de aprender. Mas isso está mudando. Hoje em dia, muitas crianças passam várias horas no computador, não para aprender e saber mais, mas simplesmente para se informar sobre curiosidades e se divertir. As novas tecnologias potencializam certas habilidades que podem ser aplicadas à aprendizagem, por exemplo, criação de gráficos, mas freiam talentos necessários para um crescimento saudável como a imaginação. Além disso, o excesso de tempo dedicado à internet tira o tempo dedicado ao estudo, à leitura, às experiências práticas de vida, aos momentos de relacionamento entre pessoas. As crianças hiperrealizadas não são necessariamente precoces. A sua aparente maturidade revela simplesmente uma infância que foi desvirtuada, privada do seu valor
e de suas principais características. Uma forma possível de sair dessa situação é menos internet e celular e mais ócio criativo, mais experiências práticas. Os pais e professores têm aqui um grande desafio. Finalizamos o nosso primeiro capítulo. Espero que vocês gostem, reflitam bastante sobre isso e até a próxima aula.